Então, eu estou muito feliz de poder vir aqui contribuir com o reino de Deus. Isso é uma alegria enorme para a minha vida pessoal, né? Como eu já disse. Está dando microfonia porque eu estou fora do lugar? Está muito ali? É isso? Se for isso, eu posso mudar. Porque é muito bom quando você vê que Deus acreditou em você. Aleluia. Todo o trabalho que vocês fizeram aqui para receber esses casais é porque você teve um crédito de Deus para fazer o que você está fazendo. E isso é tudo. Isso é significado para a vida. Senão você vai passar por essa vida e não vai deixar suas marcas. Que, aliás, nem são suas, são as marcas de Cristo. Né? Eu fui útil para o reino de Deus nessa terra. E essa é a razão pela qual, há 32 anos, eu comecei a me importar, né, com as famílias da igreja. Eu nasci num lar evangélico e desde sempre eu observava que a igreja, ela se preocupava muito com a disciplina do jovem, né? Era chamada exclusão, mas não se preocupava, então, em dar um curso, como hoje eu faço, né, na nossa igreja. Assim que começa a namorar, nós começamos com um curso, princípios para o namoro cristão. E aí a gente vai ensinar esses jovens a namorar, porque tem um jeito certo para namorar. Logo depois desses princípios para o namoro cristão, nós então começamos com antes de dizer sim, que é um curso para noivos. E ali eles vão aprender desde fazer uma planilha orçamentária, né, simulação de quanto eles ganhariam quando estiverem casados, quanto que ele acha que vai gastar com água, luz, aluguel, isso para ter uma noção. Eles nem sabem quando vão casar, mas precisa fazer uma planilha, porque é a chamada economia doméstica, educação doméstica. As meninas, a gente pede para fazer um trabalho parecido, então eles apresentam um trabalho como qualquer outro curso. É interessante que sempre na planilha deles, que eu sempre oferto uma possibilidade como essa na igreja, para eles apresentar as planilhas dele. As planilhas de orçamento. E sempre sobra R$700, R$1.200, R$500 para lazer. Eu falo, gente, eu estou com 32 anos de casado, tenho que aprender com vocês. Eu tenho que aprender como é que sobra R$700 essa planilha. A gente sabe, né, que eles não têm experiência. Não entraram ainda debaixo do mesmo teto, né? Não juntaram as escovas, não sabem quanto custa, né? Quando vou gastar com a farmácia, e essas coisas todas. Mas então, quando eu comecei a ver essa igreja sem instrução, e aí eu estou falando da igreja de Cristo, porque hoje eu sou da Assembleia de Deus, mas na verdade trabalho com todas as denominações, porque eu não consigo compreender igreja a partir de placa. Eu consigo conhecer a igreja a partir da chamada a noiva. E Deus conhece a noiva. Essas questões de placas foi nós mesmos. Eu acho que de alguma forma aconteceu alguma coisa com o nosso cérebro, que a gente começou a colocar placa na igreja. E daí, né, nós conseguimos fazer muitas discórdias entre nós mesmos por causa dessas placas. Enquanto nosso Deus só está vendo tudo que Ele quer é relacionar com a noiva dele. Então não tem igrejas no plural, nem noivas no plural na Bíblia. Tem a noiva, Ele vem buscar a noiva. Amém? E aí então foi há 32 anos eu comecei com a primeira turma, um pouco antes do Casados para Sempre chegar no nosso estado, pelo Jorge e a Márcia Nishimura, que eram japoneses, mas empresários aqui no Brasil. Antes disso, eu já via mãe de 2 filhos, entrei muito cedo no ministério e aí eu comecei a entender os desafios, né? Muito mais, porque na verdade no meu caso eu mudei de sala, eu era filha de pastor e casei com pastor, então vocês já viram, né? Doença. Estou procurando a cura. É tenso, a coisa é tensa.
Escandaliza não, tá, gente? Quem entende que é ministério sabe o que eu estou falando. Então, e foi aí que nasceu aquele desejo de ajudar as famílias. Aí eu perguntei, Senhor, como é que eu vou poder fazer isso? Primeiro eu comecei com o meu casamento. Primeiro eu me casei. E eu me casei depois de mais de 10 anos de casada civilmente. Porque é assim, nós ficamos no casamento 20, 30, 50, 40 anos, 60 anos sem se casar. Juntos. Construímos, né? Formamos filhos, dormimos juntos, damos boas gargalhadas, vamos a Gramado, viajamos para o exterior, mas não casamos. E o não casar custa demais. Custa. Eu vi alguém aqui falando sobre um casamento arrastado, alguma coisa assim dessa natureza, que eu estava mexendo ali no notebook. Então fica muito pesado. E se tem algo maravilhoso, maravilhoso, sem defeito, porque aí se você falar assim, não, claro que tem defeito, tem por conta do homem, sem defeito, é a família. Família não é ideia de psicologia porque ela é de ontem, ela é do século XVII. Família também não é ideia de arqueólogos que entenderam que lá, por exemplo, né, Darwin está vendo lá, um paca e uma paca. Enfim, não. Família é ideia de Deus. E a família, ela já, quando ela é criada debaixo da benção. Você pode dizer isso para mim? A minha família foi criada debaixo da bênção. E querido, depois que Deus abençoou, está abençoado. Porque o contexto da família é que existe um homem faltoso. E nessa falta, Deus é quem diz que o homem estava só. Deus quem tem a ideia de dar conta de tamanha solidão no coração do homem. E aí vem a ideia de Deus. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora. Essa é uma ideia de Deus. Então Deus pensa o homem e Deus pensa a mulher. Para Deus, Ele pensa nivelado. Para Deus, essa coisa que o Brasil fez e essa coisa que a teologia fez de lugares, para Deus não tem esse significado. A Bíblia diz que Deus tira da costela do homem para que ela estivesse ao lado. Por isso que essa questão que por trás não tem nada. Por trás tem vento, parede. Tem ao lado, né, de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Não é só uma mulher, não. Há uma grande mulher. Eu não vou entrar mais nessas questões, que eu preciso entrar na palestra, apenas para introduzir que maravilhoso nós estarmos aqui estudando sobre um projeto de Deus. Amém? Amém. O tempo que você vai ficar aqui, eu quero que até que a Camila me ajuda controlar por volta de 30, 35 a 40 minutos, eu pretendo concluir a minha fala. Eu quero qualificar, eu quero que você qualifique esse tempo que você está aqui nesse encontro de casais. Pode ser que a programação esteja um pouco, né, avançada em horário, mas vale muito a pena você estar aqui. Ou sozinho, ou ao lado do seu esposo, sua esposa, mas vale muito a pena e qualifique esse tempo. Porque com toda certeza, no céu está acontecendo uma grande festa. Porque os anjos estão vendo que as famílias estão celebrando a ideia de Deus. Amém? E entendendo toda essa questão da ideia de Deus, eu vou basear um pouco a nossa palestra de hoje em resolução de conflitos, né?
e o nosso código de comunicação. Mas antes disso, se tiver como apagar um pouquinho ali, eu preciso ler para vocês uma mensagem. Se eu não der conta de ler, eu vou precisar de alguém que leia, mas deixa eu ver se eu vou dar conta, para não precisar usar o óculos. Eu vou ler uma mensagem que ela vai ser o ponto de partida nosso aqui. Tudo bem? Vamos lá, meu amigo? Essa mensagem, bom, o que eu vou falar sobre, né, as diferenças psicológicas, né, desvendando o código da linguagem, para então nós falarmos sobre resolução de conflitos. Por que é que nós temos conflitos e por que é que nós valorizamos muito mais o conflito do que a resolução dele? O que acontece com a gente? Que a gente insiste em algo que já deu errado 1 milhão de vezes, a gente continua batendo na mesma tecla do casamento. E é isso que cansa e por aí vai. Vamos daqui a pouco entrar na palestra. Pode passar? Eu quero introduzir com essa mensagem, que é a mensagem, pode bater isso? É uma pergunta. Já vê que eu vou ter que ir um pouquinho para cá para dar conta de ler. A pergunta é qual? Qual é a pergunta? Porque as pessoas gritam. Hã? Porque as pessoas gritam. Por que as pessoas gritam? Você já parou para poder pensar nisso? Por que é que as pessoas gritam? Desligar toda? Porque tudo pra gente, tudo a gente tem que perguntar por quê. É igual na Bíblia. Toda vez que na Bíblia aparece a palavra para quê, tem um objetivo. É só você prestar atenção. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre algum assunto, aí ele fala para que isso, para, sempre tem um para quê. Então são questionamentos. Esse é um deles. Por que as pessoas gritam? É um autor desconhecido. Então ele diz o seguinte: um dia um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre volta a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma delas convenceu o pensador. Ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam. Falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Pode passar. Às vezes, estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim,
o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixe que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciam mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Senhor, eu te agradeço por esse tempo que o Senhor nos deu aqui. Eu peço que essa palavra que será ministrada alcance os nossos corações e que nós venhamos a entender o que é que nós estamos fazendo aqui, que nós venhamos a entender qual é o teu propósito para o meu casamento, para essa pessoa que o Senhor colocou ao meu lado, e como nós podemos honrar o teu nome com o nosso casamento. Como nós podemos fazer com que as próximas gerações sejam abençoadas com a edificação do nosso casamento, para a glória de Deus. Amém. Bom, queridos, agora você pode, eu não sei se a pessoa está me vendo bem, se quiser acender a luz, fique à vontade. Volto no primeiro slide. Isso. Bom, quando Deus pensou o homem, Deus pensou uma estrutura para esse varão que está aí do seu lado. Essa forma que ele tem de ver as coisas, e às vezes, nem sempre, mas de comportar como ele comporta, isso aí é coisa de Deus. Essa pessoa que está do seu lado, essa doce mulher, ou seja lá se ela seja uma sargentona ou se ela é doce, eu não sei. Eu só sei que essa mulher que está do seu lado, Deus pensou ela. E você deve ter parado um pouco para pensar que nesses 7 bilhões de seres humanos que nós somos, e aí leia-se que nós temos muito mais mulheres do que homens no mundo. Nasce mais meninas do que meninos. E no meio desse turbilhão, né, desses bilhões aí de pessoas, não é que o pastor Edinho acha a Camila? Como é que isso acontece, gente? Porque eu admiro isso. Estou vendo mais uma aluna ali, Deus te abençoe. Alguns alunos aqui eu estou vendo, estou muito feliz de ver alguns alunos aqui do STEB. Como é que isso aconteceu? Como é que ele foi tem 7 bilhões de gente, como é que ele foi te achar? Como é que você achou ele? Então são perguntas que a gente tem que se fazer. Porque é tremendo essa forma que Deus utiliza e esse fenômeno de você ter olhado para tanta gente. Mulheres olhou para tantos homens, mas encontrou um olhar. Ele olhou para tantas mulheres. Tem uns aí que os olhos não estão convertidos, continuam olhando. Mas, pula essa parte. Ele olhou para tantos olhos, mas encontrou os seus. E isso é muito incrível. E isso precisa ser a razão pela qual eu preciso acreditar no meu casamento. Eu preciso investir no meu casamento. E a questão dessa pessoa que está do seu lado, de Deus ter feito da forma como fez o homem, da forma como fez a mulher, nós não temos que questionar isso. Homem não tem como questionar. Senhor, me dá uma mulher que não tenha TPM. Não esquece disso, Deus não vai nem responder a sua oração. Não tem como. Senhor, abençoa esse marido
tranquiliza esse libido dele, porque esse homem quer transar todos os dias. Também não vai ter jeito. Deus não vai ouvir isso aí, pode ser. Eu já estou dando para vocês para evitar aí as madrugadas de oração, as campanhas, pode evitar. Não precisa. Porque Deus fez o homem e a mulher com as suas peculiaridades. Ninguém muda isso. E eu preciso receber isso vindo de Deus, porque aí o fardo ou a cruz fica mais leve. Se é que você chama isso, o casamento de cruz. Acho que não. Pelo menos a proposta de Deus é que o seu lar seja um paraíso. Porque é assim que foi a família matriz. Ele colocou num lugar chamado Paraíso. Éden, paraíso. E se você for ver a casa de Adão e Eva, não tem pedra de cebola, não tem pedra azul, não tem lugar no mundo. Nem nos espaços maravilhosos que eu conheci uma pesquisa na Alemanha vai dar conta. De tão lindo que é o Éden. Então a primeira família matriz foi feita um paraíso. Então a proposta de Deus é essa. O que sair fora disso sou eu, na condição humana, né, com a natureza degenerada, que de certa forma vou deixar que o plano de Deus seja, né, interferido. Bom, e aí os conflitos que surgem na nossa vida são um efeito chamado de diferenças psicológicas. E o que são diferenças psicológicas? Elas são responsáveis pelos nossos atritos. Essa diferença psicológica que é responsável por essa esposa que quando você sai de manhã ela está sorrindo. Mas ninguém te dá garantia que ao chegar em casa ela esteja com o mesmo sorriso. Ninguém te garante. Que você vai chegar em casa às 17 horas, ela está com a chaleira aqui. Você está num risco. Porque se você não pergunta o que aconteceu, você tem um problema. Não está importando comigo. Tá vendo? Passou, entrou, tá vendo como é que eu estou? Eu não pergunto. Quer saber o que está acontecendo? O outro perigo pior é quando ele pergunta. Que a resposta vai ser, quer ver? Unânime. Qual é a resposta? O quê? Nada. Nada. Mas, meu amor, eu saí 9 horas, você estava com um sorriso lindo. Nem fala, nem completa. Então, essa questão, né, dessa mulher, não estou dizendo que Deus fez a mulher birrenta, não estou dizendo que Deus fez a goteira, nada disso. Eu estou dizendo a diferença psicológica e da estrutura que Deus fez para o homem e fez para a mulher. E aí, vocês entendendo isso, quem é essa pessoa que está do seu lado, quem é esse homem, quem é essa mulher, você vai se instrumentalizar, né? Vai encontrar ferramentas de como lidar. Uma vez que não tem possibilidade, eu já disse que não tem possibilidade de mudanças. Na estrutura de Deus, de mudança, todos os dias é tempo de mudar. Eu estou falando dessa estrutura de Deus. Essa estrutura do sexo, por exemplo, eu citei. Porque fora disso, né, se um homem está com problemas de ereção, ejaculação precoce, ele está com problema de saúde, sim, tem que tratar. Porque é saudável o homem que está todo em dia. É saúde. Da mesma forma para a mulher, é saúde. Então, nessa estrutura que eu estou me referindo, não é a questão que Deus fez essa mulher birrenta vai ficar assim, não. Deus não fez. Pelo contrário, a mulher que Deus fez, ela é tão madura que o adjetivo que foi dado para ela foi de idônea. Foi isso que Deus pensou para mim. Que ao encontrar meu cônjuge, que eu fosse idônea. Ele contou com isso. E ele conta com isso. Então, ali, né, tem umas complexidades, apenas para mostrar, porque eu não vim falar exatamente dessa questão ali, tá um pouco longe, mas aquele cérebro ali, ele tem muito mais sexo, ele tem muito mais questões, né,
de administração, de objetividade, enquanto a mulher ela é um pouco mais detalhista, né? Um pouco mais comunicativa. Já se diz que Eva, que a mulher fala muito porque Eva, quando chegou, o mundo já tinha uma socialização que era o homem. Então ela já aprendeu, tem alguém para conversar. E Adão está ali no meio dos animais, não tinha linguagem dos animais, então ele não falava nada. Né? Certo é que 20 mil palavras, meu amigo, não vai ter jeito, você vai ter que deixar ela falar. É saúde para ela. Me desculpa se você tem que tratar, tomar, não sei o que é, né? Você passiflora, o que é que você vai tomar, mas é saúde para ela. Da mesma forma que esse homem, quando chega em casa, você precisa, se você for crente, você vai para o dom de revelação, para saber o que é que ele quer. Porque tudo você sabe é que o homem entra e a mulher, antigamente nossos avós era perita nisso. Porque entrava, nosso avô entrava, era pelo jeito que ele estava com fome. Ou a forma como ele sentava e estava querendo botar a janta logo, bota logo a janta. Os meninos correm todo mundo. Então, elas tinham um código que essa mulher hoje, dessa civilização, acabou, não tem mais não. E também não quer, ainda tem mais isso. Não quer. Mas vamos andando. O próximo. Então eu quero falar um pouco sobre essa questão da diferença psicológica, que ela é real. E a única coisa que eu preciso fazer é me adaptar, entender que nós somos diferentes. Porque nós vamos parar, queridos, de ficar achando que o nosso cônjuge tem que pensar da mesma forma que eu penso. E isso não existe. Você que tem 2 filhos já consegue perceber que não tem possibilidade de você utilizar da mesma regra para os 2. Você até tenta, porque o correto é que a gente tente, mas a resposta, mediante aquela regra, não vai ser a mesma. Então não tem como nós entendermos, queremos insistir nisso, que o próprio Deus nos reconhece a partir da nossa individualidade. Não é assim mesmo? Ou Deus dá a mesma luta para você que dá para mim? Ou Deus dá o mesmo peso que dá para mim e dá para você? Não dá. Para cada um de nós, ele tem uma linguagem. É só ir para os evangelhos sinóticos, né? Ali os Lucas, Marcos, João, que você vai ver como até o próprio Cristo, a linguagem dele, não só dos discípulos, era uma linguagem individualizada. Então esse companheiro, por mais que a Bíblia venha dizendo para nós, por isso, ou portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os 2 uma só carne. Essa uma só carne, a proposta dessa uma só carne, ela é tão profunda que nós vamos ter um dia para entender que essa uma só carne é a nudez da alma que nós corremos tanto no relacionamento. Porque a transparência é que revela essa uma só carne. E quanta dificuldade eu vejo nos encontros de casais, até no meu próprio casamento, porque nós estamos no mesmo barco, queridos. Não tem ninguém que tenha um casamento imune. Quantas pessoas vocês conheceram que trabalhou 50 anos com o ministério e hoje já estão casados? Então, o nosso casamento não existe imunidade para eles. É todo dia. Eu sou uma nova Sara, é uma nova Camila, um novo Edinho, é uma nova Maria. É isso. E quando nós entendemos isso, nós nos entendemos e entendemos o outro, e aí a relação vai fluir de uma forma mais leve. E aí, eu preciso compreender. Volta o slide, fazendo favor. Depois esse é o próximo. Pode passar então. Pode passar. Bom, dá um clique. Bom, nós lemos sobre por que as pessoas gritam.
Não tem como a gente socializar muito, por causa do tempo, mas aí 2, 3 pessoas. O que vocês entenderam? Por quê? Vamos trazer agora para os casais, que é o nosso público aqui. Por que os casais gritam um com o outro? De acordo com o autor ali. Por causa da distância. Eles se afastam no meio da briga, eles acabam se afastando um do outro. Eles deixam mais a raiva prevalecer do que aquele amor de primavera. Fala, Camila, fala aí. Todo mundo ouvindo. Eu acho que, pelo que o autor falou, porque quando nós estamos namorando, somos noivos, a gente consegue falar na mesma altura. Aí parece que depois que casei, acabou. E aí acaba prevalecendo mais a raiva, a gente acaba olhando mais o defeito um do outro do que as qualidades que outrora a gente olhava. A gente passa a olhar mais os defeitos e acaba tendo essa divergência, essas brigas. Quem mais? Por que o texto está falando? Por que as pessoas gritam? No caso, por que os casais gritam? O coração faz a sintonia um do outro. Hã? Lá o coração estava tudo junto, aí vai se distanciando e começa. Na primeira cena tem um trem, né, de trem. E os dois estão, cada um com seu coração. No segundo slide, ele já estava fazendo o encaixe, né, do coração. E ali o autor está preocupado, por que grita com uma pessoa tão próxima de você? Que é esse que é o questionamento dele. Porque faltou respeito. Faltou respeito. A partir do momento que você perde o respeito, você não consegue conviver dentro de casa. E aí o coração se afasta. Então o grito é a distância. E olha que isso, graças a Deus, que aqui na Igreja Evangelho Pleno os casais não gritam com Amém. Isso acontece lá na igreja que eu trabalho e outras que eu passo por aí, porque aqui, quando é o grito, é aquele grito educado. Aquele grito educado do nome completo. Né, do nome completo. João Pereira da Silva. Até seu filho tem medo quando você se torna o nome completo. Então, queridos, a linguagem precisa ser entendida antes da gente avançar na questão da diferença psicológica, onde reside os nossos conflitos. Por que eles acontecem? Porque nós não respeitamos as diferenças psicológicas organizadas, arquitetadas, de forma a anatomia que Deus fez para o cérebro, para o coração, para tudo. E aí vem a questão do comportamento. Isso é coisa que Deus fez. O que Deus deu para a mulher, não deu para o homem. O que deu para o homem, não deu para a mulher. Mas qual é a intenção de Deus? Completude. Tudo bem que nós seremos completos quando chegarmos na glória, porque o homem é o ser da falta, então sempre está faltando alguma coisa. Isso aí é certo. Mas quando Deus entrega para o homem uma objetividade e para a mulher o detalhe, ele está procurando uma forma de completar o que faltava. Porque o que faltava no homem era alguém. Porque Deus é que viu o que ele precisava. Adão, não há registro de Adão orando pedindo uma esposa. Amém? Amém. Não há registro disso. É Deus que olha e vê que o homem está só. E aí a ideia de Deus, que Deus poderia falar, não vou colocar mais animais aqui para interagir com Adão. Vou colocar. Não, a ideia de Deus foi colocar uma mulher do lado dele e resolver o problema da solidão. Então, essa é a ideia de Deus. Nos detalhes, nós vamos nos conhecendo e nos respeitando e nos entendendo. Qual é o seu nome? Divino Gomes. Divino Gomes. Eu duvido. Nem conheço ele, nem conheço o pastor Edinho.
Pastor Edinho, eu conheço desde quando era aluno do STEB, né, meu aluno de História da Igreja. Eu vou falar por alto, mas eu duvido que eles dois é capaz de fazer o que elas duas fazem. Por exemplo, a Camila pode sair daqui agora e falar assim, qual é o seu nome? Simone, vamos ao banheiro comigo. Aí chega as duas no banheiro, uma fica do lado de dentro contando como é que foi o dia para a outra ficar de fora. E ali conta como é que o menino estudou, uma do lado de dentro, ela do lado de fora. Como é que foi? Ah, não, o de menina, mas o último dia foi muito cansado, esse foi o meu dia, você não tem... Aí pra ir pra lá, gente, eu já consegui tarraxinha de brinco dentro do banheiro de shopping. Fiz amizade no banheiro de shopping. Porque meu brinco caiu. Uma pessoa falou assim, eu tenho aqui uma tarraxinha no banheiro do shopping. Nunca vou ver essa mulher na minha vida mais, ela não vai me ver. Agora vai o pastor Edinho convidar. Então você do banheiro comigo? Olha, tá ruim. Tá ruim porque os dois benditos no mesmo banheiro, eles ficam assim. Gente, desculpa você tomar merda assim, mas é porque eu tenho uma outra área que nem é minha palestra de hoje, que é a sexualidade em cima da mesa, que a gente fala mais sobre isso, né? Eles vão pro banheiro e ficam assim, ó, nem pra cá, nem pra lá. Porque se eu daqui olhar assim, dá ruim também. Então é assim, ó, parece que engessa. Vê uma capa de gesso, aquele gesso de fazer prótese, ou então do braço quebrado, engessa. E o cara fica ali. E assim, eles não são capazes de pedir uma ajuda ao outro. Fechar o fechiclé da calça? Não existe. Impossível. A pergunta é se a mulher não consegue fazer isso. Essa diferença psicológica, isso é a ideia de Deus. Não entra em discussão. Apenas aprenda a amar essa mulher com esse jeito e procure entender essa diferença psicológica que Deus fez para nós. Se ela vai ao médico, se ele vai ao médico, o indivíduo volta de lá com exame para triglicerídeo, para colesterol, exame de fezes, mas exames de tudo, pois o indivíduo chega em casa e se a mulher não foi, meu amor, o que o médico disse? Que tá tudo bem. Ou isso não acontece com os homens daqui do Evangelho Pleno? Agora você deixa eu perguntar a ela o que vai dar. 30 minutos. Quando eu cheguei, ele falou comigo, olha, como é que vai? Vamos, puxou a cadeira para mim, puxou a cadeira, senta aqui, fica. E me perguntou se minha mãe tinha, se minha avó tinha. E ele precisa ouvir, só que nem todos ouvem, né? Mas ela tem, se deixar, ela tem 30, 40 minutos para poder contar. Olha só, essa diferença psicológica, ela foi Deus que colocou no homem. Então, não insista em mudar um ao outro. Porque a diferença psicológica, ela é o ninho aonde residem os nossos conflitos. Bom, o que a mulher quer? Onde os corações se encontram? No caso da mulher, os corações se encontram no amor. O que ela deseja? Amor. O que ele quer? Respeito. Essa é a relação. Essa é a relação. Toda a linguagem para ela precisa perpassar pela linguagem do amor. E o amor verbalizado, que essa coisa que eu já te falei, te amava, ou te amo, o dia que eu casei, não resolve. Renova. Amanhã o outro eu te amo. Porque quando a mulher vai falar, mas você nunca... Não, claro! 15 anos atrás no altar lá, quando a gente saiu de lá, eu falava, eu lembro você, você toda bonita de noiva lá. Tem 15 anos, eu falei com você aquele dia que eu te amava. Desiste, já morreu, não existe mais isso.
é renovar. Então, para ela, toda a linguagem, desde a primeira comunicação até a questão da sexualidade, a linguagem dela é a linguagem do amor. Por isso que não funciona o que contaram para mim uma vez aí. Não sei se posso contar isso aqui, mas se não puder, depois eu peço desculpa por mim. E aí vocês vão caminhando. Que um homem chegou para o outro e perguntou assim: o que é o que é? De manhã, ela tem 200 quilos. De tarde, 20 quilos. E à noite, ela tem 200 gramas. Aí o outro indivíduo fica ali. Essa coisa de que é o que é, né? O que é o que é, o que é o que é. Pensa. Não dou conta. Não sei o que é. É a mulher, seu bobo. Mulher? É. De manhã ele fala: levanta sua vaca. 200 quilos. De tarde ele fala: sua porra, você não vai lavar essas vasilhas, não? 20 quilos. De noite: vem deitar minha pombinha. 200 gramas. Eu não disse pra vocês, homens, não rola. Não rola. Vai pra casa do cachorrinho, porque não rola, meu filho. Vai dar BO. Pensa no negócio que dá BO, é isso. Porque de manhã ele bate a porta na cara dela e de noite, que é minha pombinha, não vai funcionar. Por quê? Porque a linguagem dela é amor. De fato, quem faz sexo é homem, porque a mulher faz amor. Amor nesse sentido, não esse amor do mundo aí. Não, esse amor de fato é a mulher, porque o homem é físico, biológico. E ele quer que você pare de fazer gracinhas falando dele perto dos amigos, das coisas que ele faz, e fica todo mundo dando gargalhada. Ele quer que você pare com isso. Porque para ele isso soa desrespeito. Ele quer que quando ele fala: nossa filha não vai, e você vem atrás certificando, legitimando: minha filha, o seu pai disse que você não vai. Mas e se for algo tão, porque ele é muito, muito isso. Então, você com esse dom que Deus te deu de idoneidade, vai chamá-lo no lugar e vai falar: você poderia repensar. Mas se tiver que retomar essa conversa, não vai ser você, mulher. Vai precisar ser ele. Você é auxiliadora, é um copiloto. Então você que vai direcioná-lo qual é a melhor linguagem para falar com aquele filho. Eu tenho 2 filhos. Tenho um com 32 e tenho um com 30. A Sueli já é casada e o Ark vai casar em fevereiro. Desde muito pequeno, na igreja, eu ministrando, e os dois eram um par, que assim, destoava tudo. E aí eu chegava para o Ark e falava assim: olha, quando eu chegar em casa, a gente vai voltar nessa conversa. Ali ele começava a chorar. Acabou todo, e aí a igreja toda atrás de mim: o que está acontecendo aí? É aquela luta. A menina, eu falava a mesma coisa. Ela só suspendia os ombrinhos. E aí a dinâmica rolava, até chegar em casa. Então já viu que eu não teria como usar uma mesma linguagem? Então essa linguagem harmoniosa, quanto mais afetuosa, mais você tende a ganhar o seu companheiro, seu cônjuge e seu filho. Quanto mais afetuosa. Isso custa muito, mas é o que nós temos. Não insista sair fora disso, porque fora disso só há perdas. Eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram essa experiência, que fora da linguagem, ela quer amor e ele quer respeito. E respeito em todos os segmentos por onde vocês andam. Pode passar, senão eu vou...
O que alimenta essa falta de não considerar a diferença psicológica e entender o comportamento de cada um? Lembrando de novo, eu não estou dizendo que você tem que aceitar esse homem ignorante, esse homem que te responde com pedradas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando lá da origem. Eu estou falando desse homem que tem essa linguagem de amor. E dessa mulher que tem a linguagem do respeito. Quanto mais você honrar esse homem, mais produtivo é o seu relacionamento, que é o que ele precisa. A linguagem dele é a linguagem do respeito. Porque não tem nada mais que magoar um homem quando a mulher ou ela compartilha com a amiga que tem amiga, que tem amiga, que tem amiga, e vai chegar na turma do Flamengo uma notícia do marido. Isso para ela é um desrespeito muito grande. E já passou da hora das mulheres pararem de fazer piada com as coisas dos seus maridos. Com a forma como ele pensa, a forma como ele... Já passou da hora. Porque isso apodrece, tira toda a nutrição do relacionamento. Seja o que for. Aquilo que ele faz porque ele está na sua casa. No caso de vocês, na nossa casa. O que a Bíblia diz quanto a esse desajuste que nós vamos passando pela vida e vamos mantendo essas dificuldades nas relações ou na falta de resolução de conflito? Paulo vem dizendo assim para nós, escrevendo aos Efésios: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, mas seguindo a verdade em amor. O que acontece com a gente? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação em si, de si mesmo em amor. Então a Bíblia nos chama para o amadurecimento. Tem gente que a idade cronológica não o amadurece. Não sei se vocês já observaram homens que entram no relacionamento, porque na verdade, naturalmente, o homem demora a casar mais do que a mulher. A mulher ela já começa a se casar no noivado. Os piores eu quero dizer assim, não é que é pior, mas os mais demorados, mais delicados tratamentos que eu faço é com noivas. Porque a menina, quando ela coloca aliança, que ela está noiva, ela já se sente casada no seu interior. Assim como acontece na maternidade. Se ela brinca de boneca, então ao longo da vida ela vai desenvolvendo a sua maternidade. Daí porque a mulher é escolhida para gerar. E se ela fechar o útero, o mundo fala. Então, a maturidade é que vai nos levar a essa compreensão que eu estou dizendo aqui. Porque falar aqui, hoje no ar-condicionado, com salgadinho passando por aí, é mais fácil. A questão é segunda-feira. Essa palestra aqui não é para hoje. Hoje é apenas uma atividade. O dever de casa é segunda-feira. É no dia da atenção. É no dia que eu tenho que parar para me dedicar, pensar em tudo aquilo que foi falado na palestra. Então Paulo vem falando sobre o amadurecimento, que nós não somos mais meninos. E como eu disse, a menina, se ela colocou aliança de noivado, ela já começa a se comportar como casada. No seu interior já começa uma construção. E eu conheço homens que têm 20 anos de casado que se encontram na mesma postura. Não diz para onde vai, quando chega, com quem foi,
não devo satisfação da minha vida. E quando eu encontro assim, fala, então você deveria ter amarrado um cordão de São Francisco de Assis, né, do meio de sua cintura, e ir para o monastério. Você ia ser feliz e ia deixar a outra pessoa ser feliz. Porque casamento é algo muito sério. É colocar alguém do seu lado para dividir tudo, inclusive a sua agenda, inclusive os seus sonhos, o que você pensa, as suas fantasias, tudo que tiver que vier na sua mente, você precisa aprender, entender que você está casado. E é tão interessante isso, que os nossos filhos percebem quando os pais são casados ou não. Os nossos filhos têm uma insegurança que é decorrente da falta de segurança se os pais vão permanecer casados ou não. E aí eles começam a fazer sintomas em casa. Principalmente quando nós falamos. Eu vou sair dessa casa e mulher tem um negócio de pegar uma reta sem rumo. Só Cristo na causa. Se vocês não fizerem isso, e para a criança que está ouvindo, realmente ela vai pegar a reta mesmo. Eu me vai para a escola e fica lá pensando, minha mãe pegou a reta ou não? Chegar em casa, onde é que sabe a mãe vai estar lá? Então, Paulo vem nos exortando, dizendo assim, olha, vocês não são mais meninos. E para encurtar um pouco essa parte do amadurecimento, nós vamos nos ver, de alguma forma, nesse quadrinho que eu quero que você passe, e todos eles têm movimentos. Olha o que faz menino. Vamos dar uma olhada no que faz menino. Que isso é coisa de menino. Olha ali, olha como é que ele coloca água. Pega, né, aquele funil de óleo, sei lá o que a gente faz. Paulo fala, olha, a outra ali, achando que ele é poderoso, tirou uma florzinha de dentro e está se sentindo. Está se querendo, né? Então, olha só. Ali, olha como é que ela está, o segundo ali. Olha como é que ela está emburrada. A mulher que Deus chamou para ser idônea, olha como é que ela vem para a igreja. E o marido atrás, tentando acompanhar. Coitado, né? E tem a outra, que tem uma palestra que eu dou sobre os papéis, né? Embora eu use um outro termo agora, que mostra, né, a mulher sargentona, mas também mostra o homem ditador, né? E como é que a gente vai trabalhar essas coisas, né, que fazem parte da nossa natureza e como nós vamos nos livrar disso, né? Então, Paulo vem dizendo, vocês não são mais meninos. É quando nós somos meninos que nós ficamos disputando em casa um pedaço de pão. Não, você come essa, não, pega lá, vamos colocar junto aqui para ver qual que está maior, qual que está menor. Isso é quando a gente estava lá em casa. Então, por que nós ficamos nos nossos relacionamentos discutindo questões tão medíocres que vai minando as bases do relacionamento a ponto de separar os corações? Aí já não falamos mais. Temos que gritar, mesmo que o outro esteja dormindo do meu lado, temos que gritar. E olhe lá se vamos ser ouvidos. Então, Paulo, quando vem dizendo, olha, quando você era menino, você fazia coisas de menino. Os nossos filhos estão olhando para o nosso comportamento, que muitas das vezes é mais infantil do que o deles. Com o quê? Com coisas pequenas, com coisas insignificantes, que não edifica, apenas uma questão de ego, apenas uma questão da última palavra, apenas uma questão de que
quem manda sou eu, então vamos ver quem é que manda mesmo. E aí começa, né, o ringue, começa as batalhas. E com isso, aquilo que Deus fez para ser uma expressão da sua glória, do seu amor, vai sendo minado. E vai sendo minado até chegar um dia que vocês não se suportam mais. E a gente precisa entender, casais, que nós não tropeçamos no mestre Álvares. Aonde é que a gente tropeça na rua? Paralelepípedos, né? Nas pequenas pedras. Então não fique pensando que o que pode minar o seu casamento seja o mestre Álvares. De repente você se decepciona que as coisas pequenas deixadas sem fazer, elas vão se avolumando a ponto de interromper a comunicação. Faltou a comunicação, aí vocês já sabem. Que é um grito muito mais alto do que isso, esse grito verbal que nós falamos, que são os sintomas que nós fazemos dentro de casa, que é o maior grito. Esse é o mais alto. Nós chamamos de silêncio, mas os nossos sintomas chamam de grito, chamam de barulho. Podemos passar? E é assim que muitos vão para o casamento, homens e mulheres adultos cronologicamente, mas crianças emocionalmente. No nosso espaço de trabalho nós vemos muito isso. A pessoa que já chegou, né, na colação de grau, já formou, já está bem resolvido profissionalmente, mas emocionalmente, se você pegar a xícara dele, é o suficiente para o dia acabar. Então é ainda muito criança, muito infantil. As discussões, elas precisam existir. Elas têm que existir, inclusive. Porque duas pessoas, eu me lembro de um casal que disse isso para mim. Não, porque associa muito encontros de casais com problemas, né? Ao invés de utilizar encontros de casais para prevenção, então associa com problema. Não, pastor, eu não vou no encontro de casais não, porque nós dois nunca tivemos uma discussão. Deus tem nos honrado tanto no nosso relacionamento que nós nunca brigamos. Eu falei, não vai ser eu, mas alguém vai ter que dizer que alguém está morto na relação. Tem alguém morto e olhe lá, daqui a pouco vai ser enterrado. Existe possibilidade? Duas pessoas. Que cada uma delas vem com as suas bagagens para esse relacionamento. E que bagagens que nós trazemos. As bagagens, meus irmãos, elas são tão pesadas e tão comprometidas que o soberano, já vendo tudo, já vem dizendo, olha, por isso, e você não consegue encontrar o por isso. Você vai ler na Bíblia, só isso aqui, só porque ele fez homem e mulher assim? Não, Deus está falando de coisas, como ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele já sabia de tudo isso. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Então essa bagagem que está comprometida, ela precisa ser esvaziada, ela precisa passar por renúncias, ela precisa de certa forma ter uma leveza. Você não vai conseguir 100% estar livre dessa bagagem, porque essa natureza nos impede disso. Mas você precisa esvaziar essa bagagem que você trouxe para o seu casamento. Aquela pirraça que tinha com mãe e com pai, que respondia sim o tempo todo, não vai funcionar no casamento. O meu jeito que meu pai e minha mãe sabia fazer para mim, isso não funciona, é uma nova família. Você está unindo, você está numa relação com uma outra pessoa que não tem os princípios que os seus pais têm. E daí porque nós temos hoje mulheres num relacionamento incestuoso. E o que é um relacionamento incestuoso? É aquele relacionamento que a mulher ainda acredita que o homem precisa ocupar o lugar
vai ocupar nunca. Daí tamanha frustração. Porque pai é aquele que bate e vai para o quarto chorar. Ai, será que eu fiz certo? Ai, eu não devia ter batido. Porque dói mais no pai e na mãe do que na própria criança. Marido? Vai sentir a mesma solidão? Ele pode até sentir, ou ela vai sentir, o cônjuge vai sentir, mas vai sentir por ele, não pelo cônjuge. Então, essa relação incestuosa, ela não procede. Ela também, ela é a manutenção desse ciclo de conflitos que nós temos. Enfim, podemos passar, querido? Existe a chamada, ainda na questão da maturidade, né? Enquanto criança, sempre é o dar, né? O amor é aquele amor egoísta, egocêntrico, né? O seu filho, né? Muitas das vezes ele tem uma bicicleta em casa, ele tem um velocípede, ele tem as coisas que o primo tem. Mas quando ele chega na casa do primo, ele vai lá, pega e fala assim, é meu. Mas o dele ficou na casa dele. Mas ele vai dizer isso, é meu. E aí que começa aquelas briguinhas de empurra, me dá, e aí fica as duas irmãs sem saber o que fazer, porque ele fala que é dele. Mas aí nós estamos falando de um comportamento infantil. Então a criança, ela é egocêntrica. E aí nós voltamos, o indivíduo, né, o sujeito, o cônjuge, um dos dois, vai para o casamento, mas imaturo. Cronologicamente saudável, bem resolvido, intelectualmente, mas emocionalmente ainda infantilizado. Pode passar. Pode passar. Pode passando. Bom, como é então que nós podemos pensar esses conflitos que muitas das vezes nos sobrevêm, como o apóstolo Paulo dizia: o bem que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal, aquele que eu não gosto, que é uma luta constante, esse eu faço. Pode dar um clique? Olha bem, todo nosso casamento, nosso relacionamento é uma construção. E toda construção se inicia quando lançamos as bases para a fundação. Essas bases devem ser sólidas, sustentáveis, não apenas sólida, porque às vezes quando nós casamos o amor estava sólido. Tem até a questão da ponte, que debaixo da ponte com esse amor eu vou. Mas é sustentável? Tem que se perguntar. E o que é sustentável? As rugas chegam, os pneuzinhos também, dos dois, tá? Porque esse negócio de falar pneuzinho de mulher não funciona. Não é? Dos dois. E muitas outras coisas vai chegando. Aonde está a sustentabilidade? Lá quando casou era sólido. Então em que momento da história houve a fragilização ou a vulnerabilidade? Em que momento? Porque essas bases sustentáveis, bem estruturadas, para que a construção seja bem edificada e permaneça firme diante da tempestade da vida, porque ela sobrevém. E aí eu quero terminar com um texto da palavra do Senhor, que nos diz que um homem fez uma casa sobre a pedra, sobre a rocha, e fez a outra casa sobre a areia. E veio os ventos, veio as tempestades,
veio as torrentes de água, e aquela casa que estava firmada na areia foi embora. Assim como vai embora, muitas das vezes, uma consideração que nós tínhamos muito por ele ou por ela. Mas às vezes, um ato de desconfiança fragmentou. E aí começa um grande conflito, porque ou ele entra no pano de fundo para ajustar isso, para atender sim. Uma vez que está fragilizada a confiança, se é para engrandecer o reino de Deus, se é para honrar o reino de Deus, se é para que a próxima geração seja uma geração de bênção, eu preciso reaver essa fratura de confiança. Isso tem um preço muito caro. Mas é possível. É possível, amém? Amém. É possível. E o outro homem que construiu a casa sobre a rocha, o que aconteceu com ele? Veio a mesma tempestade. Se você ler examinando o texto, você vai ver. Veio a mesma tempestade, vieram as mesmas torrentes de água, a mesma enxurrada, veio a mesma coisa que veio sobre a casa da areia. Portanto, entretanto, aquela casa, ela permaneceu o quê? Ela permaneceu de pé. A nossa vida é uma dinâmica, queridos. Eu quero abençoar a sua vida se você está no segundo casamento, terceiro casamento. Porque às vezes no encontro de casais nós voltamos muito a nossa fala para o primeiro casamento, mas há muitas pessoas no segundo casamento, terceiro casamento, que elas casaram, no primeiro casamento elas queriam ser felizes sim, porque não há ninguém que case com uma agendinha organizando lá, dia tanto eu vou me separar. Isso não existe. As pessoas casam acreditando piamente que elas serão felizes. Ninguém casa para separar, isso não existe. Elas casam acreditando no seu sentimento. Portanto, em meio às tempestades que vêm sobre a nossa vida, porque é impossível, isso é inerente ao nosso casamento, nós precisamos tomar uma decisão e colocar o nosso relacionamento firmado sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. Aleluia. Render o nosso relacionamento aos pés da cruz. Ah, mas é um preço muito grande. Mas ele não me deixou enganado. Quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Então a nossa estrutura, ela sempre vai ser uma estrutura de renúncia. Mas para que a glória de Deus resplandeça no nosso casamento. E nós teremos uma sociedade mais ajustada, filhos menos problemáticos, com menos traumas. Nós não temos condições de não ter trauma, filho, crescer a vida sem traumas. Isso não tem possibilidade. Mas existem traumas e traumas. Então a minha maturidade no meu relacionamento vai sim ajudar o meu filho perante a vida, porque não temos como ter os nossos filhos numa redoma. A educação e todas as instituições estão preparadas com as suas políticas para engolir toda a fé que você deve ministrar para os seus filhos. Mas o que vai prevalecer é a estrutura. Aonde está firmada a estrutura do seu relacionamento? Fala muito para os seus filhos. Você não precisa nem abrir a boca, porque eles leem o tempo todo o nosso amor, o nosso desamor, a nossa consideração, a nossa indiferença. Eles leem o tempo todo. Eu tinha, que hoje está homem, um sobrinho com 3 anos de
de idade. O nome dele é Lucas. Hoje ele deve estar com uns 18, 20 anos de idade. E a minha irmã, dirigente do ciclo de oração, já faleceu alguns anos, bem recente agora, acho que uns 2 anos. Uma mulher de oração, frequentava o ciclo de oração, conduzia as mulheres na igreja, dava palestra. E o marido ia na igreja um dia que, hoje o Flamengo vai perder mesmo, então deixa eu ir. O Vasco vai perder agora. Então assim, não, hoje está frio demais, e por aí vai. E aí quando o Lucas tinha muita pirraça, a minha irmã dizia assim, que é uma coisa que ele não gostava. Falar que ele ficaria do tamanho do pai dele, porque meus irmãos muito altos, então ele dizia, eu quero parecer com os meus tios, eu quero ficar alto igual os meus tios. A minha irmã se apropriou disso e falou, olha, se você não parar com essa pirraça, você vai ficar baixinho igual seu pai. Você não vai crescer igual seus tios. E aí ele já levantava dali, já dava um jeito de melhorar. E essa era a forma que ela conduzia às vezes com ele, quando ele fazia pirraça. Só que um dia, reunião em família, igual nós estamos aqui. Todo mundo junto. Não me lembro se era um pós-natal, dia 26. Eu sei que estava todo mundo na sala. Aí o Lucas inventou de começar a dar o show dele. Porque criança já sabe, ele quer aquilo e quer, e ainda mais quando junta os primos. Aí o meu cunhado vai e fala assim, ô Lucas, ou você para com isso, eu vou orar. Igual sua mãe, eu vou orar e você vai ficar do meu tamanho. E só falou assim, por mim você não é quente mesmo? Seu bebê já sabe ler. Seu bebê já sabe ler. Queridos, Deus está chamando a gente para uma geração santa. Deus está chamando a gente para construir o nosso relacionamento sobre a rocha. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que você ficasse junto, né? Com aqueles que estão desacompanhados. Faça como eu, que também estou desacompanhada hoje, né? Estenda suas mãos para cá e nós vamos falar com Deus. Amém? Nós vamos falar com Ele, queridos. Tem momentos na nossa vida que psicologia não dá conta, não. Psiquiatra também não. O pastor muito menos. Livro de autoajuda também não. Só tem essa rocha para você segurar e falar, Deus, eu quero arrumar minhas malas para ir embora. E sabe que é possível que alguém está aqui nesse encontro dizendo assim, olha, não falei para o pastor, não falei para ninguém, mas eu vou lá ver o que vai ser falado lá para eu tomar minha decisão. E a nossa oração pode mudar esse quadro, amém? Amém. Aleluia. Pode mudar esse quadro. Porque nós temos que estar seguros e não pode soltar, não. Não podemos desviar o nosso olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Prossigamos para o alvo. Amém, queridos? Eu quero orar por vocês. Em nome de Jesus. Com todas as minhas falhas e faltas. Porque sou tão humano quanto qualquer um de vocês. Como qualquer pessoa aqui. Mas juntamente comigo, aquelas pessoas que estão aí atrás, né, que às vezes não veio o companheiro, cônjuge, né? Você pode junto comigo interceder, colocar cada relacionamento aqui. E essa diferença psicológica, você se prepare para entender. E entendendo, eu vou utilizar o mecanismo, né? As ferramentas, os instrumentos necessários para entender toda essa diferença psicológica que foi o próprio Deus que nos fez com essas diferenças. Portanto, Ele nos capacitou. Deus já deu para você e deu para mim o chamado domínio próprio. Tem coisas que você precisa entender que não vai cair do céu. Não vai. Há coisas que o próprio Cristo não pode fazer por você.
E é a Bíblia que diz que Ele não vai fazer. A Bíblia diz que se você abrir a porta do seu coração e tirar essa pedra que está aí dentro, Ele pode fazer dessa pedra um algodão. De tão leve que vai ficar.